Fala, torcedor que canta e vibra. Bom, no vídeo de hoje, cara, vamos tentar aí tentar entender esse momento do Palmeiras, por que ele está acontecendo, de que forma o Palmeiras pode sair e as responsabilidades de cada um. E se é para tudo isso mesmo? Eu vejo, já vou logo dizendo, por exemplo, eu não sou do time que quer, por exemplo, que o Abel seja mandando embora. Isso aqui você jamais vai vir aqui e ver de mim. Ah, fora Abel, não sou dessa galera não. Ele tem os seus erros, tem os seus acertos, ultimamente tem mais errado do que acertado, mas não é por isso que a gente vai mandar assim os maiores, melhores técnicos que o Palmeiras já esteve na história do Palmeiras, tá? Então, vamos tirar logo esse burro aí da estrada para a gente focar no que realmente importa, que é por que o Palmeiras chegou nesse ponto, o que dá para fazer e se a gente consegue se recuperar a tempo do jogo contra o Flamengo e tentar eliminar o Flamengo em casa. Então vamos lá. O Palmeiras vinha vindo de vitórias, venceu aliás, jogou com o Fortaleza, venceu de 3-0, depois pegou o Corinthians, venceu de 2-0, aí teve uma queda num jogo que pra mim não era o Palmeiras ter empatado, que era o jogo contra o Grêmio, 2-2, depois enfrenta o Bahia, tá ok, vence por 2-0, joga com o Atlético Goianiense 3-1, aí tem o jogo contra o Botafogo, que o Palmeiras faz uma boa partida, mas acaba perdendo por 1-0, assim, mas foi uma boa partida do Palmeiras, um jogo assim bem intenso de chances para os dois clubes, foi um jogo bem aberto, assim, foi um jogo que foi legal de assistir, mas infelizmente o Palmeiras não conseguiu aí um resultado bom, mas a atuação foi muito elogiada por muito, falou, pô, perdemos, mas a atuação da equipe hoje foi 10. Aí o Palmeiras vai enfrentar o Cruzeiro em casa, vence por 2-0. E aí depois, nesse meio tempo aí, você tem lesões de alguns jogadores que voltam, cartões amarelos de alguns, e aí o Palmeiras vai enfrentar o Fluminense na zona de rebaixamento e perde por 1-0. Na sequência, o Palmeiras enfrenta o Vitória e perde por 2-0 de novo. E enfrenta o Flamengo e perde novamente por 2-0, chega no jogo contra o Inter e empata 1-1. Desses jogos aqui, contra o Fluminense era para ter ganho, contra o Vitória era muito para ter ganho, contra o Flamengo não fosse a atuação tão ruim, até poderia, acaba jogando fora de casa, perdendo, só que o Palmeiras não teve assim nenhuma chance de ganhar o jogo contra o Flamengo, essa é a verdade. O Palmeiras não jogou absolutamente nada, tomou 2 gols, poderia ter tomado 4 até. Vem o jogo contra o Inter, faz um péssimo primeiro tempo horroroso, e consegue aí no segundo tempo, com as mexidas do Abel, empatar o jogo por 1-1, mas é no jogo que o Palmeiras perdeu 2 pontos, deixou de ganhar 2 pontos, e agora vai no jogo de quarta-feira para enfrentar o Flamengo em casa, pela Copa do Brasil, mata-mata, precisando de 2 para levar para os pênaltis. Levar para os pênaltis a gente já sabe que é extremamente complicado para o Palmeiras, ou fazer 3-0 aí, 4-1 e ganhar a vaga direta. E aí vamos ver o que aconteceu, o que dava pra fazer. Nesse meio, entre o jogo aí do Cruzeiro, do Fluminense e o Vitória, o Palmeiras teve as baixas, principalmente do Estevam. O Estevam, ele sofre a lesão, aí ele fica um jogo fora, aí ele volta, e aí ele sente, e aí ele tá fora desde então, desde o jogo contra o Vitória, ele tá fora do Palmeiras. Só a saída dele não era pro Palmeiras estar passando por tantos jogos difíceis. Porque o Palmeiras aí ficou sem fazer gols contra o Fluminense, contra o Vitória, contra o Flamengo, e só foi voltar a fazer um golzinho contra o Internacional agora. Então ficou 4 jogos aí sem marcar um gol e muitas derrotas seguidas. O que abalou também o time, claramente. Teve a questão da torcida que invadiu o CT. Também não conte comigo para apoiar esse tipo de coisa. Também não sou dessa turma que, não, vamos invadir o clube. Vamos invadir, não. Lugar de torcedor, lugar de jogador, cada um no seu, sem fazer coisas erradas, certo? Então também não sou dessa turma também não, tá? Mas analisando o time dentro de campo, o que aconteceu? Você tem essas lesões, cartões aí, mas também
uma mexida do Abel tentando aí encontrar e montar o time com as peças que chegaram. Então você chegou o Felipe Anderson, o Giai, você chegou... quem mais? O Maurício, o Dudu voltando, o Piquerez voltando da Copa América, o Richard Rios também voltando da Copa América. Todas essas mexidas, essas chegadas, algumas saídas, por exemplo, saiu o Endrick, eu não sei se o Abel, eu não diria que o Abel perdeu o controle, mas essa mexida, neste momento do campeonato, em jogos assim, que quarta, domingo, quarta, domingo, agora jogando Copa do Brasil, depois aí vai jogar com o Internacional, joga com o Cruzeiro, aí depois já tem Libertadores. Essa mexida, nesse momento do campeonato, está desestabilizando o Palmeiras, claramente, especialmente na questão ali ofensivo, na questão de criação, na questão de finalização. O Palmeiras está criando pouco, está finalizando pouco. Jogo contra o Flamengo, se não me engano, o Palmeiras não chutou o gol. Jogo do Fluminense, o Palmeiras não chutou o gol. Jogo contra o Inter, agora, primeiro tempo, o Palmeiras passou em branco. Teve a questão do impedimento? Teve, mas impedimento nem entra na conta de finalização ou chute ao gol. Então, nem isso nós temos. Mas você pode falar, por exemplo, do jogo do Inter, que teve aí dois impedimentos milimétricos, que um pouquinho a mais o Rony poderia ter feito gol, até poderia, mas isso aí fica no se não existe. O que existe é que o Palmeiras está no momento de uma transição, o Abel fez algumas escolhas erradas, principalmente assim, não escalar alguns jogadores na sua posição. Por exemplo, Felipe Anderson. Quando o Abel estava escalando ele erradamente no time. Ontem, quando ele entrou no time, tirou o Dudu, que claramente não deve ser titular, ele tem que vir aí no segundo tempo, porque não tá em condições, não tá fora de ritmo, claramente. O Palmeiras perde uma força ofensiva com o Dudu nesse momento, tá? Porque a gente sabe da qualidade técnica e da visão e da habilidade do Dudu. Mas tá numa fase de transição e não tá bem. No jogo de ontem, quando o Abel tira o Rony não, tira o Dudu e coloca o Felipe Anderson, o Palmeiras dá um salto de qualidade técnica e habilidade e começa a criar mais oportunidades e faz ali, acaba fazendo 2 gols, só um valeu e levando para tiro. Mas dava para o Palmeiras ter vencido o jogo de ontem. Então, cara, aí pensando já e analisando pro jogo contra o Flamengo, cara, é fazer feijão com arroz. O Abel não querer inventar demais, que às vezes quando o time tá ali, sabe jogar no jeito, e o Abel ele muda radicalmente o time leva alguns jogos para absorver e acaba desestabilizando. Só que esse momento do Palmeiras já tá durando alguns jogos. E o Abel tira, ele mexe, ele tira o Marcos Rocha, ele coloca o Giai, ele coloca o Mike, e tira um, e tira outro, e muda, e faz o Rony ser titular, e tira o Rony de titular, e coloca o Rony titular virado para a direita, recua o Rony para não jogar. Então, cara, todas essas mexidas também prejudicam o Palmeiras. E não só as mexidas de jogadores, mas também a mudança de tática e da forma de jogo, cara. Não dá pra você, cada jogo, você ficar alterando assim, Deus dará. Não dá. Claro que essa é a minha opinião, tá? O técnico é ele faz o que ele quer. Agora, os resultados não estão vindo. O desempenho também não está melhorando. O Palmeiras não está melhorando, o Palmeiras não está progredindo. Porque se você vê o Palmeiras até poderia estar progredindo e os resultados não estarem vindo. Pode acontecer. Mas você vê que o Palmeiras estava tendo uma evolução, mas o Palmeiras não está. O time não tá melhorando, o time não tá jogando pouca bola, o time ataca muito mal, o time faz poucos gols, não tem força ofensiva, cria pouco, chuta pouco no gol. Tá falhando diversas vezes que dá a oportunidade do time vencer. Agora, o Abel tem que analisar e ver se não é hora de voltar a jogar aquele feijão com arroz que o Palmeiras estava jogando até antes ali do jogo contra o Fluminense. O Palmeiras vinha bem.
novamente, o jogo contra o Botafogo, o Palmeiras perdeu, mas fez uma boa partida. Ninguém ali, eu não vi ninguém reclamando ali do desempenho do Palmeiras. A gente reclamou do placar, do resultado. Foi 1-0, cara. Foi 1-0 sofrido ali, que o Palmeiras tinha chance de empatar e de ganhar. Assim como o Botafogo também tinha chances de ganhar, de empatar e de ganhar. E ele acabou tendo ali uma melhor chance e fez o gol e saiu ganhando. Mas o desempenho do Palmeiras no jogo contra o Botafogo não foi ruim mesmo perdendo. E o desempenho no jogo contra o Fluminense, contra o Inter no jogo de ontem, você pode, o primeiro tempo horroroso, o Palmeiras não existiu, o segundo tempo um pouco melhor, o Internacional recuou bastante, é verdade, mas que era assim, você consegue ver um empate e uma derrota, e o desempenho do Palmeiras na derrota foi muito superior ao desempenho do jogo que o Palmeiras empatou contra o Internacional. Os dois jogos fora de casa. E aí, vamos ver aí como é que o Abel vai montar o time para quarta-feira. Tem que ir para cima do Flamengo. Eu acredito até que vai entrar Felipe Anderson e o Flaco Lopes. E caso o Estevão se recupere, joga Estevão, Felipe Anderson na frente e o Flaco Lopes. Eu iria com esse time. Agora, na ausência do Estevão, que a gente não sabe, ainda tá na dúvida, cara, eu sinceramente eu não sei como é que o Abel vai montar esse time aí. Porque o Dudu já demonstrou que está abaixo e que ele dá para entrar ele pro segundo tempo. Agora, pro primeiro tempo, não sei. Talvez ele jogue só com Felipe Anderson e o Flaco na frente e tente povoar o meio de campo, ganhar o meio de campo, congestionar o meio de campo ali, para tentar fazer uma marcação, pressão um pouco mais alta, para que nem o Flaco nem o Felipe Anderson tenham que ficar voltando toda hora. Vamos ver, beleza? Essa aqui foi minha análise. Se você gostou, curte, compartilhe, se inscreve aqui no nosso canal e avante palestra.